Pessoal, continuando aí na aula 3 do equilíbrio iônico, a gente hoje vai trabalhar um pouquinho sobre a hidrólise salina. Aí você diz, como assim a hidrólise salina? Bem simples. Quando a gente trabalha a hidrólise salina, nada menos é do que você pegar, por exemplo, a água e fazer isso, interagir com quem? Com o sal. Que aí você vai produzir o quê? Geralmente você vai produzir um ácido e vai produzir quem? Uma base. Essa seria o mecanismo da hidrólise salina. É você pegar um sal e hidrolisar ele, ou seja, separar as suas cargas. Só que o problema é que quando eu faço isso, eu posso ter uma solução ácida, eu posso ter uma solução básica e eu posso ter uma soluçãozinha aí neutra. Então a gente precisa ter esse mecanismo. Então como seria o procedimentozinho? Você tem aqui uma soluçãozinha, aí você vai e acrescenta, né? Eu tenho aqui a água. Você vai e acrescenta nessa solução quem? Um sal. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Eu posso ter uma solução ácida. Aí você diz, quando é que seria essa solução ácida? Bem simples. Se você formar um ácido forte com uma base fraca, aí você teria um predomínio de quem? Como é ácido forte, de hidrogênio. Então, a solução ela tende a ter um pH ácido. Se você pegar uma solução que ao fazer a hidrólise ela se torne básica, isso é característico quando você tem isso, ó. Quando você tem um ácido fraco, e neste caso teria uma base forte. Entendeu? Lembrando que o sal, a gente não pode esquecer isso. O sal ele é formado por um cátion, que vem da onde? Da base. E ele é formado por um ânion, que vem da onde? Do ácido. Então eu já sei quem é a base e quem é o ácido. É só rever aqueles mecanismos de ser forte, ser fraco, que a gente já estudou lá nas funções inorgânicas. Então, ó, se você tem um ácido que é fraco, ele praticamente não ioniza. A base forte ele ioniza, liberando quem? Hidroxila. Então eu vou ter um predomínio aqui de pH básico. Quando é que eu posso ter uma solução neutra? Aí acontece quando você tem isso aqui, ó. Quando você tem um ácido forte e você tem uma base forte. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter hidrogênio sobrando, vou ter hidroxila sobrando. Eles vão interagir e vai formar quem? Água, que neutraliza. Nem vai ter uma sobra de hidrogênio, nem vai ter uma sobra de hidroxila. Mas eu posso ter o seguinte, eu posso ter uma solução neutra também, nesse caso aqui, tanto sendo um ácido forte como base forte, como sendo os dois fracos. Mas eu posso ter a seguinte situação, eu posso ter uma produção de um ácido, por exemplo, fraco, mais uma produção de uma base fraca. Aí ela pode ter duas situações. Ela pode ser neutra, pode ser neutra quando você tem Ka igual a Kb. Mas aqui você pode ter ela de dois comportamentos. Ela pode ser ácida ou pode ser básica. Quem é que vai determinar isso? Você vai observar. Para ser ácida, ele vai ter, como os dois são fracos, o Ka tem que ser maior do que Kb. Então no problema ele tem que me dar essa informação. Para ser básica, Kb é maior do que Ka. Então a gente teria esse mecanismo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como você fazer essa análise. Você tem aqui, por exemplo, o NH4Br sólido. Então, interagiu isso com a água. O primeiro raciocínio que você tem que fazer é separar isso aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos. Então, quem foi que formou a base? É o cátion. Então, é só reagir ela com OH. NH4OH mais Br, ó, o ânion vem do ácido. É só colocar o hidrogênio na frente. HBr. Quando você vai olhar,
Essa base aqui, ela é uma base fraca. Aí tem que lembrar daqueles critérios. E aqui é um ácido forte. Então, ácido forte separa. Então, o raciocínio vai ser sempre esse aqui, ó. Sal. Todo sal, em meio aquoso, ele separa nos íons. Fica assim, ó. NH4+, mais Br-. A água não vai separar. Aí aqui a base fraca, ela não separa, por isso que ela é fraca. E o ácido forte, ele separa. Fica H+, mais Br-. Posso simplificar aqui, ó. Br- com Br-. O que é que sobrou? Sobrou hidrogênio. Então, consequentemente, esta solução, ela é uma solução ácida. Ah, professor, e se fosse o contrário, sobrasse hidroxila? Ela seria uma solução básica. E se não sobrasse nem hidrogênio, nem hidroxila? Ela seria uma solução neutra. Então, na hidrólise salina, o aluno tem que ter esse cuidado na hora de analisar. Ok? Fica a dica aí para vocês.